Saudações a todos, então bem-vindos novamente ao nosso curso de alemão instrumental, uma introdução à cultura alemã pela história intelectual. E a aula de hoje ela vai estar bem relacionada com um tema que nós apresentamos minimamente na nossa última aula sobre aquela música do Rammstein, que a palavra Geist aparece. Essa é uma palavra que, como eu falei com vocês, ela tem uma importância muito específica na língua alemã, quando traduzida, porque pode levar a algumas confusões. E as próximas duas aulas, em certa medida, aquilo que nós vimos na primeira aula vai ser aprofundado e expandido para outras questões, principalmente pertinente ao que nós chamamos ciências humanas. Então vejam, o exemplo de hoje vai ser sobre a palavra Geistwissenschaft ou Geistwissenschaften, quando fica no plural. Então vejam que a composição da própria palavra leva essa noção do Geist aqui. E nós vamos perpassar principalmente como que isso se foi construído na tradição alemã e como que essas recepções depois, quando traduzidas, levaram, principalmente no século XIX, a um posicionamento bem distinto quanto à fundamentação dessas chamadas ciências humanas. Vejam que, literalmente, Geisteswissenschaft e ciências humanas não bateria muito bem ali. Geist, como nós vimos, pode ter noção de mente, intelecto, espírito, como é o sentido, talvez o primeiro sentido. Então, portanto, aqui, não propriamente como humano, né, ou gênero humano, como Mensch. Não existe, assim, praticamente uma Menschwissenschaft. Tem a antropologia, que é uma outra ciência dentro das Geisteswissenschaften, mas é interessante perceber essas relações. Então, nessa aula, a gente vai pegar principalmente o exemplo dessas Geisteswissenschaften e como alguns exemplos aparecem, principalmente, como importantes aqui. Um modo que eu quero apresentar para vocês, uma bibliografia que eu já mencionei, mas que de tempos em tempos no curso ela vai ser utilizada, é quanto ao chamado dicionário de termos filosóficos ou o dicionário de termos intraduzíveis, né? A tradução do francês para o inglês ficou interessante, porque em francês era vocabulário europeu de filosofia, dicionário dos intraduzíveis. Na tradução inglesa, inverteram o subtítulo com o título e ficou dicionário dos intraduzíveis, um léxico filosófico. A Bárbara Cassin, ela é uma professora, principalmente em filosofia, história da filosofia na França. Ela tem textos assim, muito interessantes. Por exemplo, O Efeito Sofístico, tem até tradução em português. É uma obra bem interessante sobre a formação da democracia ateniense e sua relação com a sofística, que é uma certa, vamos dizer, olhar não negativo em relação ao que a sofística representou na história da filosofia. E ela organizou essa obra, assim, monumental, praticamente 1000 páginas, né, em formato de dicionário, com aquela letrinha bem pequenininha. Então é uma obra de referência muito interessante, porque vai se voltar no vocabulário comum europeu, né, a essas palavras que são de difícil tradução. E por incrível que pareça, ou não, a língua que mais aparece com esses termos intraduzíveis é a língua alemã. Posso até mostrar alguns exemplos de verbetes para vocês sobre palavras que aparecem aqui. Então é vamos dizer, um amplo espectro aqui de palavras que eventualmente aparecerão ao longo do curso. Vocês poderão tomar contato com, eu não vou fazer uma apresentação sistemática, existem outras além dessas que foram trabalhadas no dicionário, mas é muito interessante como que a língua alemã acaba sendo reconhecidamente, mesmo na tradição europeia, uma das línguas com maior dificuldade para a sua tradução, né? Existe uma anedota que os alemães estavam esperando a tradução para o francês
quando Hegel escreveu a Fenomenologia do Espírito para poder entender, porque nem em alemão eles entendiam. Claro que é uma anedota bem dura em relação a Hegel, que é um personagem filosófico que nós vamos sempre encontrar, principalmente nessa parte de formação do pensamento histórico, mas é uma anedota que tem algum sentido pelo próprio uso que o Hegel faz das palavras aqui, o próprio segundo termo aqui, aufheben, ou Aufhebung, é uma palavra que é de difícil tradução para o português. Alguns autores, por exemplo, só poder, já que mencionamos Hegel, vão traduzir como síntese, o que não é uma tradução muito fidedigna com a noção de Aufheben. Né? Aufheben, no sentido primeiro, é suspender, até mesmo anular, no sentido legal, quando uma lei é anulada, você tem uma Aufheben, vamos dizer, um processo, né, de Aufheben. E tem a substantivação, né, Aufhebung, que alguns vão traduzir como suprassunção, por exemplo, a solução do padre Henrique Lima Vaz na tradição brasileira. Mas normalmente a gente encontramos também como apenas como síntese na tradição portuguesa. Então, só para dar alguns exemplos aqui, né, o dicionário é bem rico nesse ponto, nesses termos. Eventualmente a gente vai aparecer com alguma terminologia aqui a partir do dicionário. Mas o nosso, vamos dizer, problema de hoje vai ser quanto às Geisteswissenschaften e a formação delas e, vamos dizer, a fragmentação também destas Geisteswissenschaften no século XIX. Né? Isso é muito interessante porque torna-se um problema aberto e consciente no século XIX e, ao mesmo tempo, há uma fragmentação dessas Geisteswissenschaften que acaba sendo, vamos dizer, mais singulares e mais particulares, principalmente no século XX, os seus estudos. Existem as faculdades de Geisteswissenschaften, departamentos, às vezes, dependendo da estrutura da universidade. Mas muitas vezes os próprios departamentos depois, a depender da estrutura da universidade, vão se nomear, né, a partir já das novas ciências formadas no século XIX do que o conjunto propriamente dessas ciências. Em relação, a gente vai passar assim, a vários elementos aqui, eu vou reduzir bastante o mapa porque é muita coisa. Voltemos assim minimamente à noção de ciências humanas, né, e como fica o termo ciências humanas. Isso aqui, vamos dizer, é a apresentação que o dicionário faz em relação às variantes em outras línguas, principalmente aqui o inglês, o francês e o italiano. No nosso caso aqui, ou do português ou do espanhol, a gente está muito mais próximo, vamos dizer, da tradição romanística das línguas do que da tradição alemã, acima de tudo. Mas em inglês, a gente vai encontrar, enquanto equivalente destas Geisteswissenschaften, nós vamos encontrar Human Sciences, Moral Sciences, Social Science, Humanities, Human Studies, né, são expressões que nós vamos encontrar como semelhantes. E em francês e italiano, ciências humanas, ciências do espírito, ciências morais, no caso de italiano, que no português é muito mais difícil a gente encontrar, por exemplo, o uso de ciências morais propriamente. Ou encontramos ciências humanas, ou quando se quer referir diretamente a esse contexto do século XIX, fala-se em ciências do espírito. Por mais que nós veremos que normalmente a tradução acaba sendo prioritariamente para ciências humanas. Mas o termo, vamos dizer, de Geisteswissenschaft, ele acaba tendo um certo uso, primeiro, vamos colocar assim, no século XVIII, que vai influenciar a criação no século XIX. No século XVIII, passa-se, em alguns poucos autores, a utilizar o termo pneumatologia ou pneumatologie e Geisteslehre, que seria assim, a doutrina do espírito, doutrina intelectual, para poder fazer referência a esse movimento do conhecimento humano das coisas, né? E há um certo substrato aqui também, até mesmo teológico, né? Ou pelo menos assim, a base, porque a noção desse pneuma, né? Desse sopro divino que anima a alma, né? Aparece com uma certa noção que perpassa
o uso desse pneumatologia, por exemplo. Na tradição cristã, a alma, vamos dizer, ela adentra o corpo nessa dualidade a partir do primeiro momento de respirar. Então, isso acaba tendo uma relação interessante, né? Os conceitos filosóficos também possuem uma carga teológica, né? Para poder brincar com o autor que depois nós veremos lá na frente, que é o Carl Schmitt, que diz que os conceitos políticos e até os conceitos jurídicos, no fundo, são conceitos teológicos que foram secularizados. Será que isso também ocorreu em relação a vários conceitos filosóficos, como o caso desse uso de Geisteswissenschaft? Mas o primeiro autor assim, de relevância na tradição alemã a expandir o uso do termo Geisteswissenschaft vai ser o Gustav Droysen. Ele vai escrever um texto chamado A História do Humanismo, História do Helenismo, em 1843, que passa a utilizar esse termo fazendo uma referência a conhecimentos históricos, acima de tudo. Conhecimentos históricos, literários, de certo modo até um pouco ligados a elementos culturais. O Droysen, num dos módulos futuros, terceiro módulo, uma das aulas vai ser sobre historicismo alemão. Então, propriamente, o Droysen vai aparecer novamente, mas ele é um dos responsáveis pela divulgação. Vejam, 1843, meados aí, portanto, do século XIX, você tem um legado hegeliano, ainda entre os chamados hegelianos de direita, hegelianos de esquerda, né? Portanto, Revolução de 1848. Nesse momento, assim, Marx já começa, né, a iniciar algumas publicações. Vejam que o Manifesto, por exemplo, é de 48. Então, essa tradição hegeliana, ela é presente, o Droysen herda um pouco dos problemas, né, deixados pelo idealismo alemão, em particular, em relação à história por Hegel. E ele vai, então, fazer já o uso do termo Geisteswissenschaft. Só que há uma outra leitura no próprio verbete organizado no dicionário da Bárbara Cassan, que o termo seria uma forma equiparável de tradução do uso que o John Stuart Mill fez das chamadas Moral Sciences, um livro dele também de 1843, System of Logic, Racinative and Inductive. Estaria também esse uso de Moral Sciences e que a tradução depois para o alemão, ou pelo menos assim, quem revisou naquela época, fez, por exemplo, o uso de Moral Science como Geisteswissenschaft. Vamos dizer, entre o termo, o étimo, né, e a noção de moral, ético e, vamos dizer, intelectual, espiritual, é um pouco diferente a tradição, por mais que existe uma certa base aqui de uma certa racionalidade, por exemplo, que permeia o pensamento moral daquela época, o pensamento, vamos dizer, intelectual, né, também dessa mesma época. Mas alguns vão pontuar que quando foram traduzir, o termo Moral Science seria o equivalente para Geisteswissenschaft, o que é curioso, porque quando vão traduzir também Geisteswissenschaft para o inglês no século XIX, usa-se eventualmente a tradução para Moral Science. Mas o mais interessante aqui, e mais importante, é a presença do Wilhelm Dilthey quanto ao uso e expansão de fundamentação, acima de tudo, destas Geisteswissenschaften. O Dilthey é um dos autores que realmente marcam esse uso e expandem, porque, principalmente, em uma obra, vejam, posterior, né, ao uso do Droysen, em 1883, ele vai escrever Einleitung in die Geisteswissenschaften, então, que foi traduzido tanto para o espanhol quanto para o português como Introdução às Ciências Humanas. Existem duas traduções no inglês, uma ficou como Ciências do Espírito, outra ficou como Ciências Humanas. Então vejam que há, de fato, essa variação. Depois, na verdade, o próprio Dilthey, no final do século XIX, vai ter um outro livro, que é uma certa atualização da Introdução às Ciências Humanas, que é a construção das ciências humanas,
tem um outro título, subtítulo, e lá, propriamente, ele vai atualizar algumas noções que ficaram tão marcadas, mas ele pontua de forma muito enfática uma distinção entre as Naturwissenschaften e as Geisteswissenschaften. Então, vamos colocar assim, ciências da natureza e ciências do espírito ou ciências humanas, né? E aqui, ele quer, na primeira obra, né, essa introdução, ele quer demarcar realmente o campo de investigação dessas ciências. Até como uma noção preliminar a isso, vejam que as ciências naturais, elas acabam tendo um marco de fundamentação, vamos dizer, até filosófica, anterior às próprias ciências humanas do século XIX. Né? Há uma discussão na filosofia da ciência quanto a isso, mas principalmente a partir do final do século XVI e primeira metade do século XVII, você vai ter algumas renovações quanto a esses marcos de fundamentação das ciências naturais, como física, química, biologia, matemática, ou, como em língua inglesa muitas vezes nós vamos encontrar, as hard sciences, quando nessa, vamos dizer, distinção refere-se também às soft sciences, que são as ciências humanas nesse caso. Vejam que, obviamente, que quem fez a divisão entre esses dois marcos possivelmente foram os cientistas naturalistas, né? Ao considerarem que o rigor e o método das ciências naturais fazem com que elas sejam de um núcleo duro de investigação rigorosa, diferentemente das ciências humanas, como soft. Isso é interessante que sempre que há uma dualidade, uma delas é um pouco mais pejorativa, vocês podem ter certeza que quem escolheu a denominação é o lado que está puxando um pouco assim a sardinha para o seu lado. Mas quando o Dilthey faz essa separação aqui, ele não está, ou pelo menos há uma certa pretensão de demarcar sem fazer juízos que uma é melhor do que a outra. Não, elas servem, vamos dizer, de modos distintos ao desenvolvimento do conhecimento humano. Mas, vamos dizer, as suas pretensões acabam diferenciando, obviamente, quanto a método, quanto a objeto e quanto a finalidade, né? E aqui, ele vai ser um dos autores a demarcar isso, que vai ficar impregnado e gerando assim, uma certa redução até mesmo de interpretativa no século XX, dizendo que as ciências naturais, elas visam esclarecer, né? Ele vai usar o termo aqui, erklären, para poder fazer referência ao, vamos dizer, ao modo de investigação das ciências naturais, e as Geisteswissenschaften vão ficar com um outro verbo aqui, do verstehen, que seria nós geralmente falamos sobre compreender, ou compreensão, mas daqui a pouco a gente vai ver até a própria etimologia das duas. Eu faço questão de trazer esses elementos assim etimológicos para poder demarcar proximidades e distanciamentos entre as ciências, né? Eu acho que é perceptível para quem vê, assim, escuta a palavra erklären, mesmo não tendo encontrado ela nos estudos de alemão ainda, que refere-se à noção de aquilo que é claro, né? Então a própria etimologia de erklären refere-se ao klar, a claridade, né? E erklären é um processo de esclarecer, tanto que, quanto ao movimento do século XVIII, chamado por nós iluminismo, ou também esclarecimento, na tradição alemã é muito mais comum encontrar Aufklärung como o termo para denominar o movimento intelectual do século XVIII. Aí trouxe, assim, obviamente não vou me deter a esses elementos aqui da etimologia completa, né, do klar. Só chama atenção porque quem quiser pesquisar depois há uma relação interessante, né, com que o clarus do latim, que vamos dizer, a versão que vai influenciar o klar, ele tem uma relação de, vamos dizer, parentesco com o verbo latino calare, que tem
o sentido não apenas assim, mas de chamar, conclamar, que vai dar depois a noção do latim de concilium, do conciliare. Isso é bem interessante, né? Porque não é só a analogia com a noção da luz que esclarece os seus objetos ao iluminá-los, mas também há um elemento aqui diferente do sentido material, de um sentido mais figurativo da palavra. Mas que aqui a própria etimologia depois vai se conectar, né, com Aufklärung, Aufklärer, Erklären, outras Erklärung, né, que são palavras assim, irmanadas, né, com essa noção. Quando o Dilthey faz isso, né, de falar que as ciências naturais esclarecem os seus objetos, sem nenhuma pretensão, por exemplo, quanto a finalidades, objetivos, alterações propriamente, talvez filosóficas ou até pragmáticas, assim, dessa, mas sim um certo distanciamento do seu objeto para esclarecê-lo de forma objetiva, como era uma pretensão que já estava demarcada nas ciências naturais do século XIX e anteriormente. E já, de modo assim diferente, as Geisteswissenschaften procuram não esclarecer, mas compreender o seu objeto, né? A tradução que é fixada em português é compreender, para o Verstehen. E, assim, na etimologia do Verstehen é um pouquinho diferente, porque não tem essa mesma noção do compreendere do latim, que tem um sentido material de pegar, né? De se apropriar, nesse sentido de prender, que vai dar o verbo prender depois, né, na língua portuguesa. Mas o Verstehen tem uma noção com o verbo, né, material de estar fixo, né? O compreender está relacionado com, por exemplo, Wahrnehmen, que é a percepção, que nós traduzimos Wahrnehmen como perceber, Wahrnehmung como percepção. Isso é interessante porque aí se aproxima mais com a noção do compreenderem, porque o nehmen e o greifen são verbos, por exemplo, que estão relacionados. Talvez o compreender é muito mais próximo à noção do begreifen, que é talvez a tradução quase que literal do compreender, usando étimos germânicos, né, do que propriamente o Verstehen. O Verstehen ele tem uma noção de uma noção material diferente, que não é de movimento, mas de uma fixação de fundamento, que tanto vai dar depois a noção do Verstand, que está muito mais conectada, por exemplo, ou do Einverstanden, que estar de acordo com algo, né? Verstanden, que se você compreendeu algo, nós acabamos por utilizar muitas vezes essa noção. Mas quando se fala que as Geisteswissenschaften vão compreender o seu objeto, não é um mero esclarecimento, mas um processo de, vamos dizer, fundamentação quanto à sua área do saber, né? Então, as ciências humanas sempre tem um elemento de reconstrução histórica dessas ciências para, vamos dizer, olhar para o presente, delinear questões sobre o futuro. Obviamente sem nenhuma futurologia possível aqui. Mas quando o Dilthey escreve isso em 48, ainda a noção dele é bastante influenciada por duas noções, né, da tradição alemã daquele período do século XIX, né, primeira metade do século XIX, principalmente, quanto a tradição filológica na Alemanha e principalmente o aparecimento, ou enquanto problema, né, filosófico, de uma chamada consciência histórica. Sem, vamos dizer, essa preocupação filológica, que eu vou esclarecer de um modo para vocês mais claro aqui, e essa consciência histórica, não há que se falar realmente de Geisteswissenschaften na noção do Dilthey. Então, assim, primeira questão sobre a questão filológica, porque quando falamos em filologia no século XXI, ou mesmo no século XX, pensamos, né, principalmente
numa tradição que remonta a textos antigos, principalmente textos literários antigos, escritos em línguas consideradas mortas, né? Como grego, latim, sânscrito, aramaico, né? Na Alemanha, os estudos de filologia no século XIX eram, vamos dizer, lado a lado das chamadas Altertumswissenschaften, as ciências dos tempos antigos. E aí a arqueologia, a história faziam parte da filologia também. Mas a filologia, ela, vamos dizer, com o tempo ela se instrumentalizou e a se delimitar muito a esses objetos de textos antigos. Mas o estudo filológico pressupunha uma formação histórica de fundamentação ampla, né? Quase que de, vamos dizer, aspecto panorâmico, cultural, histórico dentro daquela ciência. Você não é porque saber a língua não é saber assim apenas os seus sentidos e usos, mas também as suas aplicações e desenvolvimentos, o que fazia com que a filologia formassem os eruditos, se fôssemos colocar nesses termos. Mas infelizmente a tradição filológica ao longo do século XIX, principalmente do século XX, acabou sendo muitas vezes minada por uma noção mais instrumental desse uso da interpretação dos textos antigos. Que não é a noção que o Dilthey coloca, né? O Dilthey coloca muito mais uma noção de fundamentação filológica, né, das pesquisas do que uma noção assim meramente micro-interpretativa. Vejam que filologia aqui, né, é uma certa amizade ao logos. Como a filosofia, a amizade, a sabedoria, o amor. Tem uma discussão, mas é muito mais uma filia, não é eros aqui, mas uma filia, uma certa amizade, inclinação positiva. Ao logos. Que logos aqui? Da palavra, do discurso. Não é o logos que vai gerar a lógica matemática, por exemplo. É interessante isso porque em outros momentos, quando a gente voltar a falar de tradições históricas que voltam ao humanismo, também há essa preocupação também filológica, né, desse amor ou amizade à palavra e ao discurso. Então, o Dilthey coloca essa noção das Geisteswissenschaften relacionadas com a tradição filológica e relacionadas com esse aparecimento da consciência histórica. E o que é isso, né? A história no século XIX ela se torna um problema filosófico digno, né? Muito mais digno do que foi, por exemplo, no século XVIII. No século XVIII há um certo predomínio de uma certa razão enquanto aquela que conhece o sistema do mundo. E no século XIX, com umas certas, vamos dizer, rupturas, principalmente após Kant, tentativas de unificação com o idealismo alemão na tradição alemã, acaba sendo, ou abrindo, né, o estudo da história de forma muito peculiar, sejam pelos românticos, né, como os irmãos Schlegel, ou pelo próprio idealismo alemão, como em Hegel, principalmente. Mas isso é muito interessante quando a gente pensa a questão de consciência histórica. Depois isso vai ser relido pelas tradições históricas materialistas, principalmente a tradição marxiana, com também consciência de classe. Isso depois passa para um elemento de redução histórica, vamos colocar assim, né? Porque a consciência histórica, nessa noção mais ligada à filologia, é que o processo cultural é um resultado de uma longa sedimentação histórica e não um processo do ab início de todas as coisas aqui e agora, né? A sociedade, ela não é que se recria totalmente, mas ela acumula certamente conhecimentos, sejam em aspectos linguísticos, em aspectos sociais, em aspectos da trama de costumes, das regras jurídicas, acima de tudo. Há um processo de sedimentação disso, e tomar consciência desse processo histórico é um elemento importante para a própria noção das ciências humanas na concepção do Dilthey. O que leva, obviamente, a um trabalho sempre o quê? De fundamentação e reconstrução dessas ciências. Na próxima aula, em relação principalmente à história, a gente vai ver a visão, por exemplo, do Jakob Burckhardt, ou pelo menos a analogia que ele faz quando se investiga a história intelectual, assim. Mas Dilthey é um autor que demarca isso muito no século XIX e
no século XX, na tradição, por exemplo, da hermenêutica filosófica, depois em tradições como da própria filosofia analítica, vai ser relida essa noção que as ciências naturais esclarecem os seus fenômenos e as ciências humanas compreendem os seus fenômenos. Nós sabemos muito bem que as ciências naturais também no século XX pretendem compreender o seu fenômeno para transformar a realidade, né? Aperfeiçoar certas questões, porque a noção de progresso, típica, por exemplo, do século XVIII, ela passa cada vez mais, por exemplo, a guiar a noção das ciências naturais. Andam lado a lado, né, as ciências naturais com a noção de progresso científico. Algo que, por exemplo, nas ciências humanas é visto de uma forma um pouco mais moderada. Não que não exista progresso, obviamente, nas ciências humanas, mas esse desenvolvimento histórico, vamos tirar a noção de um progresso com um melhoramento quase que de transformação positiva, porque a história pode ter, vamos dizer, retrocessos também, né? Para poder usar das tensões, das dualidades de oposição na dialética hegeliana, né? Que não, geralmente, levam a uma noção de progresso positivo imediato, mas sim, vamos dizer, a longo prazo. Mas o interessante é que transforma-se no século XX a noção de ambas as ciências, né? Tanto as ciências naturais e as ciências humanas passam a ter uma preocupação, de certo modo, teleológica quanto aos seus objetos. Não é só uma noção de esclarecimento ou compreensão, mas também de certas finalidades quanto ao uso, e mais do que nunca, passa no século XX a ter a noção de utilidade, de uma certa teleologia desses objetos de estudos nas ciências. Só que, concomitante ao Dilthey, na tradição alemã, a gente vai ter um outro autor na França, de formação cultural alemã, chamado Ernest Renan, que ele escreveu antes, propriamente, do Dilthey, mesmo que publicando depois do que o Dilthey na França, a noção do futuro da ciência, né? Que esse livro acaba sendo uma certa crítica ao positivismo científico francês do século XIX, né? Principalmente na figura do Auguste Comte, que é influenciado pelo Conde Lac, que eles acabam tendo uma noção um pouco mais rígida da ciência positiva ou das ciências positivas, uma noção de objetividade e transformação quantitativa dos seus objetos, o que vai demarcar que as ciências humanas também ficariam mais próximas desse rigor positivo, dos dados positivos, portanto objetivos, de uma realidade. O que o Renan não vai discutir quanto à questão do futuro das ciências, não de forma tão, vamos dizer, linear como queria o positivismo do Comte, porque para o Comte há um certo momento que a filosofia positiva será quase que inexorável o processo histórico, né, assim, na visão do Comte, para a realização dos fins da ciência positiva, algo que outros autores um pouco mais moderados historicamente, e é caso aqui do Renan, exemplificam. Um ponto que é interessante aqui, acima de tudo, é uma conexão que existe entre o Dilthey e o Renan aqui quanto à reconstrução histórica. E por isso a gente pode falar de um certo retorno humanista aqui, porque se Dilthey vai utilizar Geisteswissenschaften na tradição alemã e o Renan vai falar de ciências humanas já na tradição francesa, eles vão voltar, o Renan mais do que o Dilthey, ou pelo menos mais explicitamente quanto ao uso da palavra, né, já fala de ciência humana, a tradição humanista italiana acima de tudo. Então é quase que a gente tem assim, um certo retorno, um certo salto ao passado em relação à tradição humanista na Itália. Eu poderia ter começado a explicação para vocês, vamos dizer, cronologicamente,
com o humanismo. Só que o humanismo ele é, vamos dizer, sempre retomado parcialmente por algumas tradições, nunca de forma, vamos dizer, plena, dominante e hegemônica, né? Pelo contrário, é um movimento muitas vezes ignorado por grandes filósofos na história da filosofia, né? O exemplo que eu posso trazer para vocês aqui de uma certa... não é uma ignorância, mas uma desvalorização, né, do movimento histórico do humanismo italiano, seria a própria noção que o Edmund Husserl e o Martin Heidegger, dois alemães que nós veremos lá na frente, eles não reconheciam, né, nenhuma produção filosófica tipicamente dentro vamos dizer, da Alemanha, para além das grandes tradições como a inglesa, francesa e alemã. E a tradição italiana não era vamos dizer, um resultado filosófico considerável, né? Tanto que não tem quase nada dito por eles, e que vai gerar certos impactos, vamos colocar assim, ou mover certos pensadores a voltar nessa tradição humanista. Um exemplo aqui é um dos assistentes do Heidegger, chamado Ernesto Grassi, que é, vamos dizer, o pai dele é italiano, mas a mãe dele é alemã, e ele produz basicamente tudo dele em alemão, e ele vai tentar realmente responder essa omissão desses dois autores, né, o Husserl e o Heidegger, em relação ao humanismo italiano. Claro que o humanismo italiano, vamos dizer, é só mais um dos muitos humanismos na história da tradição ocidental. O Otto Maria Carpo, que é um autor muito interessante, húngaro, mas que veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, numa obra chamada A História da Literatura Ocidental, quando vai falar do humanismo, ele vai falar assim, da volta aos humanismos, né? Nós temos um humanismo na Grécia, um humanismo em Roma, um humanismo cristão na Idade Média, um humanismo propriamente ainda é Idade Média, século XIII, XIV na Itália, né? Mas quando o humanismo próprio italiano com preparação até para o próprio Renascimento, humanismo no século XVIII junto com o esclarecimento, humanismo pós Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante essa noção que são humanismos e não apenas um singular aqui quando se fala do humanismo italiano. Mas o humanismo italiano certamente é um elemento assim paradigmático para as ciências humanas, até porque essa reconstrução tanto do Dilthey quanto do Renan vão voltar a um autor em comum aos dois, que é o Giambattista Vico. O Giambattista Vico produz a sua obra principalmente já na primeira metade do século XVIII, e ele acaba sendo um epígono da tradição humanista, né? Porque os grandes autores do humanismo italiano têm, vamos dizer, humanismo presente na tradição literária, né? Petrarca, por exemplo, alguns colocam Dante Alighieri também dentro do humanismo, mas enquanto, vamos dizer, próprio da filosofia humanista italiana, dois grandes nomes aqui, um do século XIV e um do século XV, vão demarcar essa influência que o Giambattista Vico vai ter, vamos dizer, 4 séculos depois, praticamente. O Coluccio Salutati, ele é um autor que vai ser resgatado, por exemplo, pelo Ernesto Grassi, que eu falei com vocês, e pelo Vico. Vamos fazer assim, o Grassi está no século XX, o Vico está no século XVIII, mas o Vico, vamos dizer, colocando assim como o mais intermediário de todos aqui, acaba recepcionando duas noções que o Salutati tem, que é a noção de uma distinção entre o Studia Divinitatis, que é o estudo das coisas divinas, portanto, a teologia, e o Studia Humanitatis, que seria o estudo das coisas humanas, né? Isso, vejam que a gente já está num processo de uma certa expansão da noção de universidade na Itália e em outros países, né? A gente já tem a Universidade de Bolonha, a gente já tem a Universidade de Paris, a gente já tem a Universidade de Heidelberg nesse período, só para vocês pensarem nisso, né? E o Salutati faz essas demarcações, né? Tanto em relação ao conhecimento, vamos dizer, secular, o conhecimento atemporal das coisas divinas,
E mesmo no conhecimento das coisas humanas, ele faz um certo elogio, por exemplo, um dos textos dele, que o Ernesto Grassi traduziu, é sobre a dignidade da medicina e da jurisprudência como saberes de estudo universitários. Né? E ele aproxima, de modo muito interessante, o estudo da medicina, o estudo do direito. E o ponto que conecta as duas artes é o elemento prudencial dessas duas artes. Né? A medicina, que é bem diferente falar em medicina no século XIV e no século XV, do que falar da medicina no século XX e século XXI. A medicina antiga e no medievo, ela é muito mais experimental, né? Quase uma tentativa e erro, muitas vezes, mas a recomendar muitas vezes certas mudanças de hábito, ou, como os gregos falavam, da dieta, né? Nós que passamos a usar o termo dieta como no sentido da alimentação, mas dieta, para os antigos, era muito mais os hábitos que constituíam o cotidiano. Dentre eles, obviamente, a alimentação, mas não só. E o Salutati faz essa aproximação da medicina com a ciência, com a medicina com o direito, pela noção prudencial, né, das soluções, dos problemas que aparecem, seja na saúde, seja, vamos dizer, na saúde do corpo e na saúde da alma, né? O conflito jurídico também pode gerar doenças para poder fazer essa aproximação. Mas ele vai usar o termo Studia Humanitatis e difundir isso como o estudo das coisas humanas. E com um elogio, por exemplo, para a própria filologia, de um modo muito interessante. O Lorenzo Valla, que vai ser um autor já de uma geração posterior, vai reler o Salutati, aprofundar o Salutati, e que esses autores vão ser assim, exemplos importantes para o Vico no século XVIII. E o Vico, assim, a obra principal do Vico, A Ciência Nova, ela é assim, publicada assim, no ano da morte dele, mas assim, é a obra máxima, no final das contas. Ela tem uma pretensão muito interessante, né, de voltar aos estudos clássicos, principalmente com um certo destaque para a retórica, algo que é presente nessa ciência nova, e ele demarca algo que está em texto anterior, mas que nesse texto da ciência nova foi muito bem demarcado, né? Que é o estudo do que ele chama de ciência tradicional e de ciência moderna. Né? O que ele chama de ciência moderna no século XVIII é principalmente o método, né, de estudar a filosofia, de pensar as questões filosóficas e questões, portanto, humanas, nesse sentido ainda, a partir da tradição cartesiana. Então, Descartes é vamos dizer, o exemplo dessa tradição moderna. E esse estudo tradicional, né, esse método tradicional, ele refere-se à tradição, da tradição italiana, principalmente da tradição humanista, retornando ao Valla, retornando ao Salutati. E aí ele retoma essa questão do estudo de Humanitatis de um modo principalmente voltado para a vida cívica, né, principalmente o chamado mondo civile. E ele preocupa-se constantemente na formação da educação civil, retórica, formação jurídica, formação política, mas acima de tudo o quê? Formação histórica. Sem o estudo da história enquanto problema, não há que se falar propriamente de uma ciência nova. Vejam que isso é o século XVIII, né? O que domina o século XVIII ainda é a razão, muitas vezes abstrata, a histórica, ou com certo, uma certa, vamos dizer, afastamento de um longo processo histórico, até porque, só um exemplo típico desse período, né? A referência à chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, é algo que é tipicamente construído ao longo do século XVIII. Mais uma vez aquela noção, né? Há uma divisão entre momentos e há uma mais pejorativa, você pode saber quem criou. Então, quem criou a denominação Idade Média são os autores voltados a um certo racionalismo, né? A filosofia das luzes, em comparação à filosofia das trevas, o que é irônico nesse caso. Mas o Vico,
ele tá dentro, vamos dizer, desse contexto, né? Ele não é, a gente não poderia, assim, talvez, inserir ele especificamente em um radical iluminismo italiano. Ele está vinculado a umas renovações, mas a renovação dele é muito mais de retorno a uma tradição que ficou ignorada com o surgimento do método moderno da tradição cartesiana. Vejam, tradição cartesiana predominante principalmente na Europa continental, né? França acaba influenciando muito, tanto o que vai se tornar a Itália, tanto o que já era Espanha e Portugal, e em certa medida a própria Alemanha. Diferentemente da Inglaterra, né, que se posiciona muitas vezes contra as soluções francesas, politicamente, mas também filosoficamente. Se vocês pensarem nos pares, né, se a tradição francesa no século XVIII ela é muito já, vamos dizer, a construção cartesiana da filosofia, mesmo que vai ter assim, exemplos na tradição francesa do século XVIII muito peculiares, né, materialistas, como Barão de Holbach, por exemplo, mas a eleição, né, de uma nova noção de luzes para a razão decorre vamos dizer, do projeto cartesiano. E na tradição inglesa, a própria renovação da filosofia não vai ser pela via racionalista, mas por uma via empirista, por exemplo, com o Francis Bacon. Então a gente tem essas polarizações. O Vico acaba assim conseguindo uma solução intermédia que não é racionalista nem empirista, por mais que a própria noção de empiria para a tradição humanista acaba sendo um certo elemento mais prático, prudencial, não é só uma questão quantitativa da experiência ou dos sentidos, mas o Vico acaba sendo um autor extremamente importante para retomar o problema da história, porque é tipicamente um problema que nós nos voltamos quanto à experiência das coisas, ou das lições, né, para falar daquela velha noção ciceroniana da história como mestra da vida. E assim, isso é um elemento importante para a tradição do século XVIII, porque Vico vai ser influenciador na tradição alemã também. Herder, no final do século XVIII, e Hegel, no início do século XX, vão ser dois autores que retomaram Vico na sua recepção na Alemanha. E isso é interessante, né? Porque o autor que, vamos dizer, é recepcionado por grandes autores alemães, mais Hegel do que Herder. Herder, vamos dizer, é pouco conhecido, né? Para além dos contextos específicos, mas Hegel é mais famoso nas ciências humanas do que o que Herder ou Hamann foram para a filosofia do chamado esclarecimento alemão. Por mais que esse próprio, nós veremos depois que o próprio esclarecimento alemão, você tem algumas cisões internas, né, quanto ao projeto do que é o esclarecimento. Mas também é uma aula posterior nossa. Mas o Vico vai influenciar Hegel, e vejam, quem vai influenciar também o próprio Dilthey, Hegel. Então, assim, o problema da história entra no século XVIII também pela recepção do Vico nessa linha. Então, algo que é compartilhado pelo Renan e compartilhado pelo Dilthey é esse retorno ao Vico. Renan também volta no século XIX à ideia da ciência nova do Vico como um novo projeto que retorna ao estudo, vamos dizer, um método tradicional, mas propondo uma nova ciência que se volta para a questão do mundo civil. E isso acaba sendo um modo de renovação do próprio futuro das ciências humanas na visão que o Renan coloca. E poderia falar de uma certa, assim, essa foi uma história de, vamos dizer, nós voltamos a passos anteriores do uso do termo ciências humanas, né? Primeiro grande momento com a noção de Geisteswissenschaften na tradição alemã,
mas entendendo que no fundo há uma questão quanto à noção de filologia e de consciência histórica, que volta ao problema da história, que volta, portanto, a Hegel, que volta, portanto, a Vico, que volta, portanto, ao humanismo. E aí chegamos à noção de, vamos dizer, do estudo comum das Studia Humanitatis. Claro que eu poderia fazer um retrocesso ainda mais longo, né? Que esse próprio estudo das ciências humanitatis não é uma novidade, obviamente, dentro da Baixa Idade Média, com o humanismo. Esse estudo já estava presente, por exemplo, nas artes liberais, no mundo pagão, e depois no mundo cristão, no mundo cristão em particular, com os estudos do chamado Trivium e Quadrivium, e na tradição pagã tardia com as artes liberais. Mas vejam que antes disso nós temos outros humanismos na tradição grega e romana, né? Período antropológico que contempla de Sócrates a sofistas, da primeira sofística, ou alguns vão falar propriamente de elementos do helenismo na tradição romana no século II da nossa era, também como uma segunda sofística, né? E que esses estudos sobre gramática, lógica, dialética, retórica, e gramática aqui são os estudos literários, o estudo da língua, né? Que são estudos que também remontam a noções históricas. Já estão presentes anteriormente, né? Então, toda a tradição perpassa esse elemento de recepção e atualização desses temas. Lógico que a gente está centrando aqui principalmente dois momentos na tradição alemã, né? Do século XIX, acima de tudo aqui, como a recepção do final do século XVIII vai influenciar essa, vamos dizer, uso terminológico das Geisteswissenschaft no século XIX e no século XX. Como que fica hoje, né? A Alemanha continua utilizando o termo Geisteswissenschaft, ok? Existe o termo, é utilizado, mas talvez é um termo que seja datado, né? Ele é expandido ao longo do século XIX e no final do século XIX, início do século XX, você tem, vamos dizer, novas ciências humanas dentro dessas Geisteswissenschaft, ou ciências particulares aqui, né? Com a antropologia, a sociologia, a ciência política, bom, alguns poderiam colocar aqui o direito, a história, né? E aí eu vou tentar fazer uma oposição aqui para vocês, mais uma vez, dessa tradição europeia continental e dessa tradição anglo-saxã, né? A gente falou um pouco sobre como que fica racionalismo e empirismo, mas na tradição anglo-saxã, né? E aqui, englobando, obviamente, os países falantes de língua inglesa, os Estados Unidos, obviamente, é legatário desse tipo de terminologia. Eu falei sobre o uso de antropologia, né? Vejam que estudo do humano, enquanto gênero, né, etimológico, obviamente vai ter antropologias das mais específicas, né? Só que na tradição anglo-saxã é geralmente um estudo muito mais comum e universal ao que é humano. Na tradição europeia continental, a tradição francesa inicia isso, a antropologia é quase sempre qualificada com algo, né? Ou antropologia física, cultural, social, filosófica, a tradição alemã segue, de certo modo, isso, mas que, vamos dizer, o termo não se confunde com Geisteswissenschaft ou com Human Science. A antropologia tem, vamos dizer, o seu campo próprio, né? E as Social Sciences no século XIX, sociologia, vamos dizer, nasce propriamente, autonomamente no século XIX, por mais que o problema seja tão antigo, né? Acaba substituindo na tradição inglesa a noção de moral science, como estava no utilitarismo, mas acaba sendo substituindo isso. Acaba tendo uma orientação mais prática sobre os conhecimentos sociais e econômicos, um eco também do próprio utilitarismo, mas quando ele se fragmenta nessas novas ciências sociais, e que tem, de certo modo, né, na tradição anglo-saxã, uma racionalidade própria, que implica em quantificação e predição da dinâmica social. Algo que não é tão comum assim na tradição das ciências sociais da tradição europeia continental. No caso da língua inglesa, é muito comum o uso de humanities, né?
como humanidades, nós também usamos isso em português, né? Então, conjunto das ciências literárias ou dessas liberal arts. Liberal arts acaba sendo um pouco mais amplo do que ciências literárias, porque liberal arts entram artes gráficas, né? Ou concretas também entrariam. Mas acaba que o próprio termo Human Sciences é um pouco delimitado, né? Normalmente, quando se usa Human Science no contexto próprio anglo-saxão, ele é um conceito mais médico ou objetivo sobre desenvolvimento e de ambiente dos seres humanos. Mas quando se refere, né, a uma descrição dos modos como as humanities se comportam na tradição europeia continental, eles usam Human Science sem nenhum problema também. Então é um pouco de questão de contexto, né? Você vai ver que pelo contexto do uso do autor, Human Science pode ser tanto essa questão dos comportamentos de saúde e ambiente dos seres humanos, como o que tradicionalmente nós pensamos enquanto ciências humanas na tradição inglesa. É mais comum utilizarem humanities ou liberal arts, quando, por exemplo, você vai pensar em cursos, por exemplo, né? Ou departamentos, quando eles se organizam de forma mais ampla, não de forma mais específica por disciplina. Na tradição, vamos dizer, europeia continental, a própria antropologia, diferentemente do que eu falei com vocês, acaba tendo essa qualificação. E, agora, especificamente, quanto à tradição alemã, né, dessas Geisteswissenschaften, ela acaba se tornando, no século XX, um grande gênero, né? Um grande gênero para outras ciências humanas particulares aqui. A filosofia, a história, a germanística, que é um modo muito próprio do estudo da língua e da cultura alemã. Os estudos literários alemães são voltados dentro da germanística. Os estudos, vamos dizer, gramaticais da língua alemã também na germanística. Ela acaba, de certa forma, substituindo muito o que a filologia fazia no século XIX. Existem eles departamentos de filologia, mas eles estão assim, correlacionados ou em diálogo com a noção de germanística. Obviamente existem as ciências sociais, né, a sociologia enquanto a filosofia social, a própria ciências políticas nessa noção de ciências sociais, Sozialwissenschaft, e ainda a gente vai ter outras, né, como as ciências da cultura, né, cultura ou ciência da cultura, Kulturwissenschaft, a própria ciência do direito, né, Rechtswissenschaft, e a economia, né, tem Wirtschaft em forma genérica, tem Volkswirtschaft, que é um modo mais específico de análise da economia, mas a grande noção aqui é que as Geisteswissenschaften se tornam realmente um grande conjunto, um gênero para as novas ciências que nascem no século XIX e acabam ganhando autonomia e, acima de tudo, um estudo pormenorizado dos seus campos, né? Autores específicos e não mais uma coisa comum de objeto, né? Como, por exemplo, as reflexões típicas da filosofia do século XVIII, do século XVII ou mesmo da Antiguidade Clássica. Então você tem esse elemento disciplinar marcado no século XIX quanto a essa noção dessas novas ciências nascentes, né? Psicologia, poderia ter colocado aqui, mas também é um belo exemplo, né, de uma ciência que nasce no século XIX e tem, vamos dizer, pertence ao conjunto das Geisteswissenschaften, ok? Essa aula para poder, vamos dizer, mostrar todo esse itinerário das Geisteswissenschaften, ou ciências humanas, como é o mais razoável realmente para traduzir entre nós, e como isso vai se manifestar em conhecimentos históricos específicos, né? Que é o objeto, por exemplo, da próxima aula, que a gente vai falar um pouco sobre modos de ler a história tipicamente alemães, que são, por exemplo, as Geistesgeschichte, ou Geistesgeschichten, se for colocar no plural aqui, né? Geistesgeschichte, história intelectual, que é uma boa tradução. E a história dos conceitos, né? Begriffsgeschichte, a história das metáforas, Metaphengeschichte, o estudo paralelo da metaforologia, a gente vai ver isso. A aula que vem, então, portanto, é basicamente essa relação entre Geisteswissenschaft, a passagem disso no campo da história, para Geistesgeschichte, Kulturgeschichte, Problemgeschichte, Begriffsgeschichte,
e Metaphasengeschichte. Vamos dizer, então tem temas interessantes nesse panorama do primeiro módulo, para depois em módulos futuros a gente conseguir também fazer uma, vamos dizer, depuração desses campos específicos, ok? Então, agradeço mais uma vez, até a próxima.